Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 1º de agosto de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, é denominada Finalidade da Alma. E Leon Denis nos diz: a alma é imortal, porque o nada não existe, e coisa alguma pode ser aniquilada, nenhuma individualidade pode deixar de ser. A dissolução das formas materiais prova simplesmente uma coisa: que a alma é separada do organismo por meio do qual comunicava com o meio terrestre. Não deixa, por esse fato, de prosseguir a sua evolução em novas condições, sob formas mais perfeitas e sem nada perder da sua identidade. De cada vez que ela abandona o seu corpo terrestre, encontra-se novamente na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual, do qual é inseparável, a forma imponderável que para si preparou com seus pensamentos e obras. Esse corpo sutil, essa duplicação fluídica, existe em nós no estado permanente. Embora invisível, serve, entretanto, de molde ao nosso corpo material. Este não representa, no destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível ou corpo físico varia. Formado de acordo com as necessidades da vida terrestre, é temporário e perecível. Desagrega-se e dissolve-se quando morre. O corpo sutil permanece. Preexistindo ao nascimento, sobrevive às decomposições da campa e acompanha a alma nas suas transmigrações. É o modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana, a qual vem incorporar-se temporariamente às moléculas da carne. Essa forma sutil, que se mantém no meio de todas as variações e de todas as correntes materiais, mesmo durante a vida, pode separar-se, em certas condições, do corpo carnal e também agir, aparecer, manifestar-se à distância, como mais adiante veremos, de modo a provar de maneira irrecusável sua existência independente. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que Jesus, o Mestre amado dos nossos corações, possa nos envolver, nos amparar em mais esse momento, onde vamos dissertar sobre o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, na parte 2ª, que tem como título Do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos, não é? E as questões referentes ao mundo normal primitivo vão do número 84 ao número 87. Mas agora nós vamos rogar a Jesus, o Mestre amado dos nossos corações, a Comissão de Abel Sebastião de Almeida, Comissão Médica do Espaço, aos nossos protetores, para que possam nos sustentar e amparar em mais esse momento, onde vamos dissertar sobre essas questões, rogando as bênçãos amorosas de Jesus para nos sustentar e amparar, né? Então, o mundo normal primitivo
é o mundo espiritual, né? Considerado normal e primitivo porque é o estado original dos espíritos e o destino final deles após a morte do corpo físico. Já o mundo material é o mundo onde nós estamos vivendo, com corpos físicos sujeitos a mudanças e à morte. O mundo espiritual, ele não está sujeito, né, às leis do mundo material. Então, são dois mundos que se entrelaçam, não é? Mas o mundo espiritual pode existir desde que o mundo material não exista, não é? E a gente pode também entender que o mundo espiritual, ele é um mundo indestrutível, né? E antes nós não tínhamos ideia, quer dizer, do que é que existia, né? Antes do espiritismo, da doutrina espírita, era muito difícil a gente entender, mas o André Luiz nos trouxe com clareza essas notícias do mundo espiritual, né? E vários outros espíritos também, né? A gente vai perceber que essas questões, elas ficam muito à parte, né, do nosso conhecimento, principalmente quando a gente vai falar com uma pessoa que não é espírita ou que ela tem alguma curiosidade e nos pergunta, ou então na mesa mediúnica, porque os espíritos, a gente deve entender que são raros os espíritos que chegam à mesa mediúnica que passaram pela doutrina espírita, não é? E a gente também vai perceber que André Luiz, que fez relatos maravilhosos, que é considerado o historiador do plano espiritual para nós, ele também não era espírita. Ele era um médico, inclusive ele fazia muito pouco uso daquela, entre aspas, religião católica que ele tinha. Entre aspas, por quê? Ele só ia à igreja num evento, como um casamento, um batizado, algo dessa natureza, e não frequentar uma missa para escutar uma preleção daquelas, né? Então, a gente vai percebendo que os espíritos, eles têm dificuldades de entender aonde eles estão, eles têm dificuldades de entender por que estão daquele momento, naquela situação. Muitas das vezes eles não entendem onde estão, porque é tão bonito que eles não concebem o mundo espiritual, pelo menos aquilo que eles achavam que era, ou nada, né? Porque quem não tem conhecimento espírita, ou os próprios materialistas, né? Eles fazem uma divulgação de que só existe a vida física, a outra, não existe o mundo espiritual. Então, muitos desses espíritos, mesmo sem serem materialistas, mas sem conhecimento espírita, sem conhecimento do mundo espiritual, eles ficam assustados, que eles não entendem como é que tem tanta coisa bonita. Também tem muita coisa feia, né? Mas eles se referem mais às coisas bonitas, interessantes, aquelas agradáveis de se ver, né? Então, a gente também vai perceber o seguinte: essas pessoas, esses espíritos que desencarnam, eles ficam... e que são espíritas, isso também não facilita, muitas das vezes, essa apreensão desse mundo espiritual. O próprio André Luiz contou em alguns livros dele, né, que tem uma senhora, que acho que o nome dela é até Alzira, que ela desencarnou, né? Ela estava doente, fez uma operação e não suportou essa operação, desencarnou, mas ela chegou lá e estava passeando, né? Mas era tanta coisa bonita, tanto jardim, tantas flores, tantas cores, tantas coisas maravilhosas, que ela não conseguia conceber. Ela ficou incrédula
Ela sabia que já tinha desencarnado, mas ela ficou incrédula porque tinha tanta coisa tão bem cuidada no plano espiritual que ela não estava querendo, digamos, se coadunar com a ideia de que aquilo fosse o plano espiritual, né? Então, nós vamos ter aqui umas colocações, né, no livro do André Luiz, no Nosso Lar, que é um livro que é recheado de coisas maravilhosas, né, para a gente estudar, né? Nós temos também o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, que tem o título Há Muitas Moradas na Casa do Pai, falando sobre as diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias terrenas, e nas instruções dos espíritos nós temos mundos superiores, inferiores, mundos de expiação e provas, mundos celestes, mundos regeneradores e progressão dos mundos, né? E temos aqui no item 1 deste capítulo uma colocação de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, onde ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, depois de me tenha ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. E vai falar aqui sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Mas nós temos aqui também, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem como título Nascer de Novo, a gente vai ver aqui Kardec falando sobre a necessidade da encarnação. E ele pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E a resposta de São Luís, em Paris, em 1859, foi: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida. Olha aqui, quando iniciam a vida, isso é, quando iniciam a vida espiritual num corpo, digamos, nominal. Já é na fase nominal. Ele passa de espírito com E minúsculo para espírito com E maiúsculo. Ele está encarnando. Isso é a primeira encarnação desse espírito. Então, ele diz aqui: como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio, né? Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade,
de que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Então, aí já foi e já voltou, né? E é quando se torna um castigo. Aí a gente vai substituir essa questão de castigo aqui por uma palavra mais leve, né? A gente vai colocar aqui prova, né? O espírito tem que provar aquilo que ele aprendeu. É como se fosse vai fazer uma prova mesmo, né? Você só muda de classe se você provar que aprendeu aquilo que estudou naquele ano, não é isso? Então, a encarnação, a reencarnação, no caso, é isso aí. Então, o espírito vai fazendo as provas, não é? Então, ele tem até aqui uma nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que lhe aflige. Um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto, não sucede àquele a que a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, é aí onde está a expiação. Ele não passou pela prova, né? Então, a gente vai perceber que o espírito que está encarnando, ele está entrando no mundo através de uma encarnação de um corpo hominal pela primeira vez. Então, aqui Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 132, essa é uma questão clássica no Espiritismo, né? Ele vai perguntar qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Não é muito diferente daquele já deu no Evangelho, mas diz assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, esse espírito, ele vai ter habilidades, ele vai desenvolver a sua inteligência, ele vai criar coisas novas, que aqui nós somos aqui os co-criadores menores, né? Então, aqui nós somos os co-criadores menores, a gente vai melhorar o terreno onde a gente está, vai melhorar a cidade onde a gente está, e isso a gente vai criando uma psicosfera em torno de nós, através dos nossos próprios pensamentos, que vai elevando aquele grupo onde nós estamos imersos, né? Então, olha aqui, para executá-la é que em cada mundo o espírito toma um instrumento, isso é, um corpo, de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de que aí possa cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, e é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, em cada mundo que o espírito vá habitar, ele precisa se adequar, ele precisa fazer um corpo, adequar o seu corpo com a matéria sutil daquele mundo, não é? Ele não pode, por exemplo, qual é a matéria sutil? O que é que vai mudar? É o perispírito. O perispírito dele é que vai mudar.
Então, ele não pode sair do planeta Terra e habitar Júpiter com esse mesmo perispírito. Não, ele tem que fazer um estágio em volta desse planeta que ele vai habitar para ir se preenchendo com os fluidos daquele planeta, o fluido cósmico universal daquele planeta, para fabricar o seu próprio perispírito, é como se fosse o seu passaporte para poder entrar, para poder habitar, para poder visitar aquele ambiente. Nós temos isso também no plano espiritual, quando o espírito muda digamos, de um mundo mais adiantado para um mundo mais atrasado. Por exemplo, a mãe do André Luiz, que habitava um orbe bem mais superior do que o nosso lar, que fica na psicosfera do planeta Terra, né? Ela teve que passar pelas câmaras de retificação para ir adensando seu corpo mental, né? Com um corpo que se adequasse à psicosfera do nosso lar para poder falar com André Luiz. A mesma coisa, quer dizer, aconteceu com André Luiz quando ele foi visitá-la. Ele teve que passar pelas câmaras de retificação. Ainda dizem que o André Luiz, que ele deixou aquele corpo imundo na câmara de retificação. Quando ele fala corpo imundo, não é um corpo sujo, não é um corpo que está mal cheiroso, mas é um corpo mais grosseiro. Ele vestiu-se de um corpo espiritual mais opalescente, mais fluídico, para poder ir visitar a mãe nesse orbe superior onde ele estava. Então, essas coisas acontecem, né, no mundo espiritual, tem outros momentos que é como se o espírito encarnasse ou reencarnasse no plano espiritual. Isso aconteceu também com a mãe, no livro Libertação, né? Com a mãe de Gregório, quando ela veio socorrê-lo, né? Ela teve que se travestir, ela teve que passar pelas câmaras de retificação para se travestir, para travestir aquele sua aparência exterior, aquele seu perispírito, bem mais grosseiro, para poder entrar naquele ambiente onde estava o Gregório, para poder falar com ele, né? Então, foi a partir desse momento que Gregório, vendo a própria mãe, ele se redimiu, que ele era um espírito, ele teve tido um papa, né? Gregório IX, e ele tinha muita sede de vingança. Ele tinha uma legião onde era dominada por ele, e ele castigava os espíritos pela própria culpa desses espíritos que estava estampada no seu perispírito, e ele os transformava. Inclusive, teve espíritos que ele transformou em lobo, né? Ele utilizava o seu magnetismo potente, e dizia: você é um lobo, você é uma loba, e daqui a pouco aquele perispírito se transformava realmente numa loba e andava de 4, né? Mas o que era? A culpa que admitia aquele tipo de ordem, e ela se transformava. Por quê? Porque o perispírito é semimaterial, ele é plástico, e ele obedece ao comando do nosso perispírito. Se a gente é culpado, a gente vai admitir a ordem de um outro espírito que tenha um magnetismo mais forte que o nosso, e a gente vai obedecer e transformar naquilo que ele quer. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com essas questões, né, para que a gente não possa estar também aí fazendo esse trocadilho, né, dentro da nossa própria vida. Bom, então a gente vai
aqui a pergunta, né, do Kardec, onde ele pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E eles responderam: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E no livro Devassando o Invisível, na página 25, a gente vai ver a questão aqui, começa na página 24, da Ivone Pereira, onde ela diz o seguinte: na década de... Não, acho que eu já li isso aqui. Então, vamos aqui no 25. Ele diz assim: guardávamos, pois, desencorajados de apresentá-las ao público, 3 das nossas obras, que tinham o título de Nas Telas do Infinito, Memória de um Suicida e Amor e Ódio. E isso em virtude de, na época em que foram as mesmas psicografadas, conhecermos poucos livros doutrinários, não tendo ainda meditado satisfatoriamente nem mesmo sobre as obras de Allan Kardec, como posteriormente os próprios instrutores espirituais, que são os espíritos Antônio Carlos, Bezerra de Menezes e Beethoven, né? Eles, esses instrutores espirituais, nos levaram a fazer. Receávamos que as revelações nelas contidas fossem fruto de lamentável engano, e nos detínhamos conservando as ditas obras no esquecimento, mas desencorajada de destruí-las. Então, foram aqueles manuscritos, né, que ela tinha e que também não tinha coragem, e acho que eu já falei sobre isso, né, que o Leon Denis veio dar uma melhorada no Memória de um Suicida, porque tinha muitas questões assim, muito vivas, né, e aquilo chocava as pessoas. E outra coisa, a Ivone Pereira, ela tinha um tipo de mediunidade diferente. Ela era levada por eles para o local onde tinha acontecido aquela cena. Aquilo ali ficava tudo gravado no éter, né? Ela, muito sensível, ela via, ela captava, ela absorvia aquele conhecimento e ela trazida para o corpo, que ela estava hipnotizada, ela trazida pelo corpo, pelos espíritos que eram seus protetores, e ali ela começava a escrever, e quando ela tinha dúvidas sobre alguma questão, vinha um deles e intuitivamente dizia: olha, não é assim, é mais assim, o mais assado, e ela corrigia, né? Então, era uma mediunidade diferente, e ela também não se sentia encorajada também por isso, né? Então, também nós acreditávamos a vida espiritual abstrata, indefinível, e quando o nosso espírito era arrebatado, constatando a vida intensa dos planos espirituais e suas belezas ambientes, supunhamos haver gravitado para um planeta melhor. Veja bem, planeta melhor. Um mundo material, mas como Saturno, Júpiter e outro qualquer, ignorando pela época quão difícil é isso, tanto para um encarnado como para um desencarnado, não obstante as suposições em contrário. Nossos amigos espirituais, porém, corrigiam nosso entusiasmo interplanetário, se assim nos podemos expressar, e diziam, sem serem por nós acatados, em tais asserções durante muito tempo. O que é que eles diziam? Não se trata de ambientes planetários, são realizações fluídicas do próprio espaço. Não saíste dos ambientes terrenos. Procura aprender, estuda. Ora, no mês de julho de 1935, esposando nós ainda a mesma ideia de que visitávamos outros planetas durante o fenômeno do desdobramento espiritual, tivemos a mão subitamente acionada
pelo espírito daquele que fora meu pai terreno, antigo médio de boas faculdades curadoras, mas cuja instrução doutrinária não passara da leitura do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Ambos de Allan Kardec. Havia falecido em 25 de janeiro do mesmo ano e era a primeira vez que se comunicava mais demoradamente, tudo indicando que assim fazia do intuito de esclarecer justamente aquilo que nos reconhecia equivocados. Dizia ele psicograficamente, descrevendo as impressões vividas durante a rápida agonia que teve e depois as estranhezas do além-túmulo. Vamos lá. Ele diz: acabei por perder mesmo os sentidos ou adormecer. Não sei ao certo e não pude ver mais nada. Quando despertei, já não me encontrava deitado no meu leito, o que me surpreendeu, pois não me lembrava de tê-lo abandonado antes. Fui despertado com lentidão, eu ouvia e percebia muitas coisas mais confusamente, e não me podia mexer nem abrir os olhos, e sentia frio. Parecia-me antes um entorpecimento do que se desfizesse aos poucos, em vez do despertar de um sono, o estado em que me encontrava. Sentia-me sentado em uma cadeira de balanço e compreendia que fora transportado para o local muito aprazível, fresco e ameno. O dia estava lindíssimo, como um céu muito claro, sol faiscante e suave brisa balançavam uns galhos de flores trepadeiras e eu vagamente percebia junto de mim, os quais cheiravam muito agradavelmente, pois me encontrava em uma espécie de varanda orlada de trepadeiras floridas, em uma casa igualmente aprazível, mas desconhecida para mim. Fazia muito silêncio e eu me encontrava só. O único rumor partia da orquestra longínqua de uns pássaros, verdadeira melodia que ressoava aos meus ouvidos com delicadeza e ternura. A princípio, imaginei encontrar-se em casa de minha cunhada Ernestina, onde havia também uma varanda e pássaros cantadores presos em gaiolas. Posteriormente, porém, verifiquei tratar-se de uma residência fluídica de além-túmulo, onde morava minha mãe e onde eu próprio iria residir como desencarnado. Então, mais adiante continuava a narrativa, recordando as primeiras impressões do recém-liberto. Não compreendia, o que se passava. Espreguicei, aí ele vai dizer que ele estava naquela cadeira, ele se levantava, ele ia tomar café, ele lia jornal, ele acendia um cigarro, e chorou bastante quando a mãe fez com que ele caísse na real, dizendo: meu filho, que bom que Deus te trouxe para que nós morássemos juntos outra vez. Então ele foi perceber que realmente ele estava desencarnado. Ele ficou muito tristonho, mas acontece o seguinte, você vai ver aqui o que é que ele ficou muito surpreso com esse relato da mãe dele, E lá na frente ele diz: o lugar em que vivo é uma pequena cidade pobre, mas pitoresca, muito aprazível, sossegada, indicada para a convalescença daqueles que, como eu, atravessaram uma existência de penúrias e provações, e convidativa para a meditação e a reorganização das ideias para as futuras tentativas espirituais e terrenas. Há aqui jardins, olha aí, as descrições. Ele já falou ali sobre uma varanda cheia de flores cheirosas, pássaros, e aqui ele diz: aqui tem jardins, lagos e rios muito belos e muito azuis, como refletindo o céu, tal como os daí. Tenho observado
No entanto, que nem os rios, nem os lagos serão propriamente formados pela água. Como aí. Disse-ia tratar-se de gases singulares, de líquidos fluidificados que imitariam ou equivaleriam às águas terrenas. Silêncio constante, só quebrado pelo cântico de 1000 pássaros que não me deixavam vê-los. Como ainda não trabalho, pois sou convalescente de uma existência de sofrimentos e amarguras intensas, faço passeios e admiro as belezas do ambiente, o qual, não obstante modesto, é o que mais agradável eu poderia aspirar. É uma coisa tão linda e singular que me faltam palavras para descrevê-la. Não pensei, quando vivo, pudesse alguém residir num local assim, depois de desencarnado. E ainda não compreendi bem como pode ser tudo isso. Mas o doutor Carlos diz que farei um estudo sobre todos esses assuntos e os compreenderei integralmente muito em breve, porquanto este ambiente em que vivo é espiritual e não planetário. Então, agora nós vamos voltar ao livro. Então, a gente aqui, por que a gente está vendo isso aqui? Pela beleza, né, que esses espíritos percebem o local onde eles estão, como eles descrevem, né? Mesmo ainda com uma certa perturbação, mas eles já percebem que é completamente diferente a ideia que eles tinham do plano espiritual e a que eles estão tendo naquele momento, né? Aqui, Kardec pergunta, na 85, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Os espíritos superiores responderam, o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Isso é, o mundo espírita, ele sobrevive com, sem e apesar dos homens, né? O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Sim, de certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem, né? E aqui a gente vai aqui para o livro O Bosque das o livro Nosso Lar, onde estamos aqui, tem uma descrição muito interessante sobre o Bosque das Águas, né? Onde Lísias, né, está com André Luiz e ele vai mostrando, né, vai passeando, vai dizendo que ali no Nosso Lar existem 2 locais que são assim super especiais, que são muito bonitos e que eles têm no capítulo 40, no capítulo 41, né? E tem que é no campo da música, e tem esse no Bosque das Águas, que é o capítulo 10. E ele vai fazendo aqui umas descrições muito interessantes, né? Esse é um livro que a gente deveria ler, a gente deveria voltar a ele todo ano, porque é muito interessante. O Lísias diz assim, vamos ao grande reservatório da colônia, lá observará coisas interessantes, verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Aí eles pegaram o aeróbus, né, e foram para esse local, né? Ele achou esse transporte muito diferente, né, porque ele não via aqui na Terra. Agora, esse aeróbus, ele era
movido magneticamente, ele não sentava no solo, né? Ele, para entrar nele, descia uma escada, que eles arriavam uma escada, e eles entravam nesse ônibus, né? Mas hoje nós já temos tecnologia que na China eles já têm esse tipo de transporte, né? Já tem esse tipo de transporte, são trens que andam por cima da água, são trens que andam sem trilho, né? É bem interessante. Então, ele diz aqui: mais tarde, confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Ele ficou muito curioso e foi querer saber, porque André Luiz é muito curioso, né? Graças a Deus, né? Ele, por conta dessa curiosidade, ele foi considerado o repórter do plano espiritual para nós e traz muitas coisas, né? Então, deslumbrou-se o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo era pródigo de cores, luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Olha que legal! Notando meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Trata-se de um local, de um dos locais prediletos para as execuções dos amantes que vêm aqui tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra, né? Então, já estão namorando lá, não é? A observação enseja considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular, né? Iniciando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Indicando, aliás, desculpem. É o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura e quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Lísias respondeu: este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? André Luiz ficou perplexo, né? Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para serem convenientemente mantidos.
nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecemos-o mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagrados à manipulação da água pura com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual, quer dizer, estão fluidificando a água, né? Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da Divina União são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. No planeta jamais havia recebido elucidações dessa natureza. Aí Ulisses diz: o mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza a cidade, a presença da água oferecendo a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores, isso é, a psicosfera, né? A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Olha que coisa importante. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimentos, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, isto é o que tem, uma das coisas que André Luiz está descrevendo do plano espiritual. Não vai dar tempo para a gente ler o outro capítulo, o 41, né? Mas vocês, naturalmente, têm o livro, deem uma olhada nesse livro, porque aí é justamente um compêndio de tudo aquilo que existe de mais novo, de mais moderno, de mais atual no plano espiritual. E a gente vai, como eu acabei de falar agora, a gente vai fazendo um contraponto com aquilo que ele falou na década de 40 e com aquilo que nós temos hoje em termos de ciência, de evolução, né? Até por conta dos próprios transportes, né? Tanta coisa já nós temos aqui que é cópia imperfeita do plano espiritual, não é? Então, vamos aqui a outra questão.
a gente já sabe que eles reagem um sobre o outro, né? Mas que o plano espiritual, o mundo espiritual pode sobreviver, pode sobreexistir sem que o mundo físico exista ou tenha existido há algum tempo. A questão 87. Kardec perguntou: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Aí eles responderam: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso é que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, a gente já tem bastante conhecimento, né, a esse respeito, né, e mesmo que quem esteja no plano espiritual não saiba disso, isso é patente, muitas vezes a gente se confronta, se defronta com essa realidade na própria mesa mediúnica, que é o único momento que a gente tem de dialogar com eles, né? Eles estão a pouco e pouco aprendendo. E outra coisa também a gente deve perceber o seguinte: nós estamos aqui o tempo inteiro, como o próprio os espíritos superiores responderam, né? Nós estamos o tempo inteiro em contato com esses espíritos, mesmo que nós não os vejamos, mesmo que nós não sintamos a sua presença, mas eles estão conosco. Então, todos os ambientes onde nós estivermos, existem espíritos, mesmo que não estejam ligados à nossa conduta, que não estejam ligados às nossas ações, né? Mas o mundo está cheio de espíritos desencarnados. É como se fosse a presidente Vargas, né? Vai para lá e para cá, para lá e para cá, aquele furdunço, como diz o nordestino, né? E eles têm, cada um daquele tem um objetivo, que não sejam nós mesmos. Nós passamos uns pelos outros como o grande fluxo da vida, né? Mas eles estão o tempo inteiro. Então, isso quer dizer o quê? Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque a gente precisa entender que o nosso comportamento, os nossos pensamentos formam a psicosfera que nós estamos vivendo o tempo todo. A nossa situação íntima, ela é repassada para o plano espiritual e nós fazemos esse mundo espiritual ao nosso redor, que é chamado de psicosfera. Então, a gente, como tem espíritos do nosso lado, que somos responsáveis por sua educação, eles esperam que nós evoluamos, ou pelo menos eles nos copiam. Eles copiam os nossos procedimentos, eles copiam aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente será melhor ou pior professor para esses espíritos, de conformidade com as nossas ações. Então, como a gente está o tempo inteiro em contato, eles são as potências da natureza, os instrumentos que Deus se serve para a execução dos desígnios providenciais dele, que está na 132, que a gente já leu, na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Eles vêm por uma questão de necessidade deles e necessidade do próprio planeta, né? Então, o que é que acontece? A gente vai estabelecer no nosso lar o culto do Evangelho. Desculpa. Culto do Evangelho. A gente vai estabelecer no nosso lar um dia na semana, né? Ou, se quiser, o mundo está tão avassalado que seria interessante. Uma vez o irmão Abel falou, e a espiritualidade, de modo geral, está falando atualmente, se você puder fazer o seu culto no lar a cada dia,
será muito bom, porque nós estamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas nós temos que nos adequar a esse Evangelho, nós temos que conhecer esse Evangelho, nós temos que estar não só sabendo ler com fluidez o Evangelho, mas que nós possamos estar entendendo aquilo que Jesus está nos dizendo. Claro que nós ainda não fazemos tudo o que Jesus quer que a gente faça, tudo que está no Evangelho, mas a gente já sabendo, já fica muito mais fácil, né? Da gente emitir um pensamento bom, de a gente saber que a gente também está emitindo um pensamento ruim, que a gente está queimando a ideia do outro, que a gente está, entre aspas, puxando o tapete do outro, porque quando a gente emite um pensamento que não é bom com relação à ação, ou à fala, ou o comportamento de alguém, nós estamos levando aquela energia negativa para o outro. Aí, daquele outro que não tenha merecimento para aquilo, o que é que vai acontecer? Volta direitinho para nós. Aí a gente fica com dor de cabeça, a gente fica com dor de barriga, a gente fica enjoado, né? O que é? É fluido. É o nosso pensamento, é a nossa psicosfera. A gente suja o ambiente e quer beber água fluidificada o tempo todo. Então, vamos pensar muito nisso, porque é necessário que a gente pense nisso. Então, para que a gente possa encerrar aqui, eu gosto muito desse livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, Francisco Campos Xavier. O capítulo 1 é intitulado A Gênese Planetária, e o subtítulo é A Comunidade dos Espíritos Puros. Por que eu vou ler isso aqui? Porque nós estamos num momento muito conturbado da nossa sociedade mundial, não é só do Brasil, é sociedade mundial, mas nós precisamos ter a certeza de que nada está perdido e que nós temos um instrutor, nós temos um mestre, nós temos alguém que está à frente desse carro que é chamado Jesus. Então, aqui a gente vai ler sobre a comunidade dos espíritos puros. E Emmanuel nos diz: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição no planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda de Jesus à face da Terra, trazendo para a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Que Jesus, meus irmãos, os envolva, nos harmonize e ampare, que a comunidade de espíritos benfazejos, trabalhadores da casa de Abel Sebastião de Almeida, possa envolver a todos nós e que possamos fazer bom uso de todos esses estudos que são trazidos através desta casa de Abel Sebastião de Almeida, da rádio, da TV Abel, que Jesus possa envolver a todos. Graças a Deus.